Energia cinética. Energia cinética, eu vou representar aqui pela letra K, que é a energia que está associada ao estado de movimento de um objeto, que vou expressar matematicamente por, né? K, né, vai ser igual a que? Meio a massa do objeto vezes velocidade ao quadrado. No sistema internacional, a energia cinética ela é expressa em joule, ou seja, né, um joule, que é representado aqui pela letra J maiúsculo, é equivalente a 1 kg vezes metro quadrado sobre segundo quadrado. No exercício 7, a energia cinética de um corpo de 5 kg de massa é igual a 1000 joules. De que altura esse corpo deveria cair para que sua energia cinética atingisse este valor? Então, resolvendo aqui, né? Então vamos primeiro anotar os dados, né, da questão. Ele foi dado aí massa, né, e a energia cinética K igual a 1000 joules. Okay. Escrevendo aqui a fórmula da energia cinética, ou seja, o K, né, vai ser igual a meio massa vezes velocidade ao quadrado. Substituindo os dados fornecidos pela questão, né, na expressão da energia cinética, ou seja, né, K aqui é 1000, meio vezes a massa vezes velocidade ao quadrado, né? Lembrando que meio vezes 5 dá o que? 2,5. Para isolar V aqui ao quadrado, né, eu passo esse 2,5 aqui, ó, para o outro lado aqui, dividindo, né? Ou seja, né, resolvendo isso aqui, né, você vai encontrar que a velocidade para esse corpo de 5 kg e obter 1000 joules de energia cinética tem que ser 20 metros por segundo. Então aqui eu volto aqui no enunciado da questão, né, e pergunta de que altura, né, esse corpo aqui deveria cair, né, para atingir essa energia. Ou seja, então eu vou, né, utilizar de que altura o corpo deveria cair para atingir uma velocidade de 20 metros por segundo ao atingir o chão, né? Então, para encontrar a altura máxima, a gente vai usar, né, uma equação já conhecida da gente, né, que é a equação aqui de Torricelli, né, que é V final ao quadrado igual que V inicial ao quadrado menos duas vezes a aceleração da gravidade, y final menos y inicial, né? Então aqui eu já coloquei a equação de Torricelli já interpretada, né? Ou seja, a velocidade final vai ser quando, né, esse objeto cair no chão, né? Então vai ser na altura zero, né? A velocidade inicial eu estou supondo, né, que está sendo abandonado ali do repouso, okay? Então na altura máxima a velocidade inicial é zero, né, duas vezes a aceleração da gravidade, né? A altura final é justamente quando cai no chão e atinge essa velocidade, né, de 20 metros por segundo, menos a altura inicial, que foi justamente o momento que ele foi largado, né, do ponto de altura máxima, e aí ele caiu. Então, substituindo os dados, né, V final aqui, ó, 20 ao quadrado, né, lembrando que aqui, ó, dentro do parênteses está negativo, né? Ou seja, quando eu fizer aqui o jogo de sinal, ó, menos com menos, né, ficou aqui positivo. Ou seja, então, o que é que eu fiz aqui? Eu só inverti a ordem, né? Esse termo aqui, ó, né, aqui, y máximo, eu passei para a esquerda. E esse que está aqui na esquerda, eu passei para a direita, sem trocar o sinal, né? Já que são iguais, eu posso fazer isso aí sem nenhum problema, né? Passando 19,6 para o outro lado dividindo,
né, encontramos que essa altura máxima vai ser de 20,4 metros. Bom, trabalho feito ali por uma força variável, né? Então, quando a força é variável, né, em um determinado deslocamento, esse trabalho é calculado por integral, mas, né, conforme, né, discutimos aqui na sala de aula, eu, ao invés de usar, né, a integral para poder resolver o trabalho, eu apenas abordaria a parte conceitual, né? Então, o cálculo de integral, né, ele é interpretado aqui geometricamente como a área da figura, né, nesses intervalos aqui, ó, de xi até xf, é a área entre o traço, né, da função e o eixo x nesse intervalo, né? Ou seja, né, de tal modo que quando a gente for calcular aqui o trabalho de uma força variável, né, basicamente a gente vai utilizar a interpretação gráfica, né, que é a seguinte, né, o trabalho é numericamente igual à área entre o traço do gráfico, né, f de x, que é força, né, na direção x, e o deslocamento x, ok? Então, vou mostrar uma aplicação utilizando, né, esse conceito, que é assim, uma partícula está sujeita a uma força Fx, que varia com a posição, né, aqui na figura abaixo, encontre o trabalho feito pela força sobre o corpo quando ele se desloca, né? Aí a situação A, de x igual a 0 até x igual a 5 metros, né? Então a gente vai calcular aqui. Na situação B, de x igual a 5 metros até x igual a 10 metros, né? Na situação C, de x igual a 10 metros até x igual a 15 metros, e na letra D, qual o trabalho total feito pela força durante o deslocamento de x igual a 0 até x igual a 15 metros, né? Então ele quer, na letra D, o trabalho total durante todo o percurso. Então comecemos aqui, né, pela letra A, né? Então, lembrando aqui, conceitualmente, o trabalho é numericamente igual à área do gráfico, né? Então, vamos considerar na letra A aqui um intervalo de 0 a 5 metros, certo? Então, de 0 a 5 metros, a área formada aqui, né, é de um, um triângulo, né? Lembrando que a fórmula da área de um triângulo é meio base vezes altura, né? Aqui é a base, aqui é a altura, né? Então, pegando as informações no gráfico, como é que vai ficar aqui? Essa base aqui, né, tem, né, 5 unidades. A altura aqui, ó, se eu passar aqui, tem aqui 3 unidades, né? Fazendo essa conta, encontramos que o trabalho será igual a 7,5 joules. Na situação B, ele quer o trabalho, né, de x igual a 10 até, aqui, na letra B, né, de x igual a 5 até x igual a 10 metros. Né? Então, observe que nesse intervalo aqui, ó, de 5 até 10, né, a área formada entre o traço aqui da função f de x, né, a força, e o deslocamento, vai ter um retângulo, ok? Então, calculando a área do retângulo, que é igual que base vezes altura, lembrando que a base, ó, eu vou fazer o que? 10 menos 5, que é igual a 5, né, e a altura aqui é a mesma lá do triângulo, né, que vai dar o que? 3 unidades. Então, a base é 5, né, vezes 3, que é igual, né, o trabalho dá igual a 15 joules. Na letra C, né, temos a área aqui, ó, que é de um triângulo, né, que aqui a gente está pegando o intervalo de x igual a 10, que é esse ponto, até x igual a 15 metros.
né, nesse ponto aqui. Então a figura aqui, ó, formada entre o traço da força, né, Fx, e o deslocamento x é um triângulo. Então vamos utilizar a mesma fórmula, né, da letra A. Então, para calcular aqui a base, né, eu vou fazer essa diferença aqui, né, 15 menos 10, então a base aqui dá igual a 5, né, e a altura desse triângulo aqui, ó, igual a 3, portanto, né, esse trabalho aqui, ó, nesse trecho é igual a 7,5 joules. Na letra D ele quer saber o trabalho feito, né, o trabalho total aqui, ó, no deslocamento de 0 até 15. Ora, conforme, né, já explicado aqui, que o trabalho é numericamente igual à área, né, do gráfico, podemos, né, num primeiro momento, que somar essas áreas, né, uma vez que já calculamos aqui, né, porque se eu somar essa área, mais essa área, mais essa área, né, eu estou calculando aqui a área total, né, da figura aqui formada entre o gráfico f de x e o eixo x, no intervalo de 0 a 15. Ok? Então basta aqui somar, né, o trabalho do item A, mais o trabalho do item B, mais o trabalho do item C. Né? Somando isso aqui, né, 7,5 mais 15 mais 7,5, igual aqui 30 joules. Eu poderia fazer também, considerar, né, o trabalho total aqui, a área da figura toda também, né? Se vocês observarem, a figura aqui, ó, formada, né, é um trapézio, né? Lembrando para vocês o seguinte, que o trapézio, para você identificar as bases, né, as bases são sempre o que? Lados o que? Paralelos, né? Então esse lado é paralelo a esse, então significa que esse aqui é uma base, né, que é a base menor, e esse aqui é o que? É a base maior. Ok? Eu estou lembrando isso aqui para vocês porque às vezes você tem um trapézio retângulo, né, que um dos lados é reto e que ele fica o que? Deitado, né? Às vezes tem trapézios, tem figuras aí que formam um trapézio com as bases com linhas verticais, né? Então prestar muita atenção nisso, né? Sempre que for identificar um trapézio, as bases tem que ser sempre paralelas, né? Então, uma dica importante. Então a base menor é esse aqui, então você vai fazer a diferença, ó, quanto é que vale aqui? 10, né? E aqui é 5, né? 10 menos 5. A base maior vai ser o que? Aqui, ó, de 0 a 15, né? Então 15 menos 0, que é 15, né? E a altura aqui é aquela já encontrada aqui pela gente. Então vamos substituir, né? Base menor 5, base maior 15, a altura é 3 sobre 2, né? Esse 2 aqui é da fórmula. Então resolvendo essa conta aqui, encontramos aqui o trabalho igual que 30 joules. Então essa questão é só isso. Mas gostaria de lembrar também o seguinte, que o trabalho é uma grandeza escalar, podendo assumir valores o que? Positivos ou negativos, né? Então vale a pena lembrar isso porque é uma pergunta muito comum, né, que as pessoas fazem com frequência nessa pergunta. Então, como é que ficaria um trabalho negativo? Sempre que você tiver a linha, o traço do gráfico, né, f de x, abaixo do eixo x. Então, toda a área que você calcular aqui, ó, abaixo do eixo x, né, essa área terá que ser calculada com sinal negativo. Okay? Pronto, então gostaria aqui de lembrar também o que já vimos, né, durante a aula, que é o teorema do trabalho e da energia cinética, né? É um teorema ali de fundamental importância, né? O conhecimento dele facilita resolver uma série de questões envolvendo aqui a parte de física mecânica, né? Então ele traz ali uma simplificação grande, né, para resolver
diversos problemas. Então vamos colocar aqui, né? Supõe aqui, ó, que várias forças agem sobre uma partícula e o trabalho total é a soma escalar, né, do trabalho feito por cada força, né, que é equivalente ao trabalho feito pela força resultante. Então suponha, né, que você tem diversas forças atuando, né, você tem N forças aplicadas ao mesmo corpo, né? Então o trabalho total realizado, né, por esse conjunto de forças atuando, né, sobre o corpo, vai ser o que? A soma individual do trabalho realizado por cada força, né? Só que aqui esse enunciado está justificando o seguinte, que o trabalho total pode ser feito ou pela soma do trabalho individual de cada força, ou você pode substituir pelo trabalho da força resultante, né? São resultados aqui equivalentes. Então, o trabalho total, né, de acordo aqui com o enunciado, né, eu estou considerando aqui como sendo o trabalho realizado por cada força aqui individual, né? Então, supondo que tem N forças atuando, então, o trabalho 1 é a força 1, produto escalar com deslocamento, a força 2, produto escalar com deslocamento, assim sucessivamente até a força N, produto escalar com deslocamento, né? Como as N forças atuam sobre o mesmo corpo, ou seja, então esse deslocamento é único, né? É o deslocamento do corpo, de tal modo que eu posso colocar em evidência aqui, ó, eu coloco aqui a soma das forças, produto escalar com deslocamento. Ora, o que representa a soma das N forças? Se não é a força resultante. Ou seja, então eu coloco aqui, ó, força resultante, representada aqui por somatório de F, produto escalar com deslocamento. Então, né, esse enunciado, né, mostra o seguinte, que o trabalho individual de cada força, né, o trabalho total pode ser computado aqui, calculado pela soma dos trabalhos individuais de cada força, né? Mas com um simples desenvolvimento, né, foi mostrado aqui que a soma dos trabalhos de cada força é igual ao trabalho produzido pela força resultante. Okay? Então são completamente equivalentes, né? O teorema da energia cinética do trabalho estabelece que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética, né? Então esse é o enunciado extremamente importante do teorema da energia cinética do trabalho, né? Que o trabalho da força resultante será igual ao que? A variação da energia cinética. Aqui, ó. Então o trabalho da força resultante, né? A variação da energia cinética é descrita por energia cinética final menos inicial, que é igual a ΔK, né? Ou, né, se eu escrever aqui em termos, né, da fórmula da energia cinética, que é meio massa velocidade ao quadrado, podemos escrever que a variação da energia cinética, ou trabalho da força resultante, vai ser igual a que meio massa, que multiplica a velocidade final ao quadrado, menos velocidade inicial ao quadrado. Então, está aqui lembrado, né, o teorema da energia cinética do trabalho. Então, vamos mostrar aqui agora uma aplicação. Tá certo. Antes da aplicação, que eu vou fazer uma aplicação aqui que envolve o teorema da energia cinética e de potência também. Okay? Então, potência é a taxa temporal da transferência de energia, né? Aqui definindo de grosso modo, seria o que? A energia transferida dividida pelo intervalo de tempo, né? Ou seja, né, a potência é uma medida de energia sobre o tempo. Então suponha que você tem uma situação que a potência fornecida ela possa
variar no decorrer do tempo, de tal modo que eu esteja ali interessado apenas o que? Na potência média, né? Eu quero saber o total de energia transferida sobre o intervalo de tempo, né? Pelo intervalo de tempo, né, decorrido. Então a definição aqui de potência média fica aqui, né? É a razão entre o trabalho, né, da força externa aplicada no corpo pelo intervalo de tempo aqui ΔT, né? Okay? Então coloca aqui, né, essa barra aqui para indicar médio, né, uma notação matemática, né, ou estatística. Quem já fez estatística, né, deve já conhecer essa barrazinha para representar, né, valores médios. Então potência média, né, vai ser o que? Trabalho ou energia transferida, né, dividido pelo intervalo de tempo, né? Mas suponha que você tem situações que você não quer saber a potência média, né? Você quer saber a potência naquele exato momento, né? Num determinado momento, né? Então, para isso, a gente precisa aqui definir o conceito aqui de potência instantânea, né? Que eu vou definir no caso aqui, ó. Como a potência média, né, é trabalho pelo intervalo de tempo, né? Quando a gente escreve aqui, ó, o limite, né, da razão aqui, ó, trabalho sobre o tempo, quando faz o ΔT tender a zero, né, ou seja, você vai ter a potência naquele instante, né? ΔT tender a zero significa ali um piscar de olhos, né, intervalo, ou seja, isso aqui, né, vocês viram, né, já nesse semestre, que essa definição aqui, ó, o limite dessa razão, representa o que? A derivada, né, da função trabalho em relação ao tempo. Ó, suponha que, né, no intervalo de tempo ΔT tender a zero, ou seja, que é ali um piscar de olhos, ou seja, a força, né, nesse intervalo de tempo ela permanece o que? Constante, né? Conforme vimos, né, que o trabalho é o produto escalar da força pelo deslocamento, né, no intervalo de tempo tendendo a zero, né, esse deslocamento vai ser um deslocamento infinitesimal aqui chamado dr, né, e podendo considerar a força constante, né, nesse intervalo, né, que é um flash, né, de tão rápido que seja. Então faça aqui o produto escalar, né, da força pelo deslocamento, né, infinitesimal, resultando aqui no trabalho. Desenvolvendo essa equação, né, eu posso separar, né, por exemplo, fazer o produto escalar da força constante, né, nesse intervalo de tempo infinitesimal, e quando eu faço aqui, ó, né, dr dt, ou seja, isso aqui ficou o quê? Derivada do vetor posição em relação ao tempo. Isso aqui representa o que? A velocidade o que? Instantânea. Então, quando você tem, né, o produto escalar da força com o vetor velocidade instantânea, isso aqui representa o que? Potência instantânea, né? Ou, né, como eu defini aqui, ó, derivada da função trabalho em relação ao tempo, né, lembrando que trabalho é energia, né, podemos escrever também a potência instantânea como a derivada, né, da energia em relação ao tempo. Então vamos lembrar aqui as unidades de potência, né? Trabalho é medido o que? Em energia, né? Então no sistema internacional, né, a unidade de potência é dada aqui, ó, em watt, né? E um watt representa o que? Energia por tempo, né? Aqui, ó. Ou seja, então energia no sistema internacional medida em joule, tempo no sistema internacional medido em segundo, ok? E aí lembrando, como eu falei no início aqui desse vídeo, né, que a unidade de joule é o que? 1 kg metro quadrado sobre segundo ao quadrado,
Se eu dividir novamente por segundo, então vai ficar o quê? 1 kg vezes metro quadrado sobre segundo ao cubo. Okay? Uma outra unidade, né, bastante utilizada, né, que é o cavalo vapor, né, aqui representado por HP. Aqui as iniciais vêm, né, de horsepower, né, do inglês. E aqui a conversão aqui de unidade em cavalo vapor para, né, potência em watt é de 1 cavalo vapor equivale a 746 watts. Então, mostrando agora, né, a aplicação do exercício 9. Então, vejamos aqui. Uma fábrica de automóveis informa que a potência máxima liberada, né, pelo motor de um carro de massa 1.230 kg é de 92,4 kW. Encontre o menor intervalo de tempo no qual o carro poderia acelerar a partir do repouso e alcançar 29,1 metros por segundo, né, que é aqui em torno de 105 km por hora. Pronto. Então a questão pede isso aqui. Aqui já é uma outra coisa, né? Depois eu vou primeiro calcular aqui o que está se pedindo, depois eu volto aqui para ver, analisar o que está se falando depois, né? Então, resolução, né? Então, a potência é dada por, né, trabalho dividido pelo intervalo de tempo, ok? Como acabamos de ver. E pelo teorema da energia cinética trabalho, a gente pode dizer, né, que o trabalho aqui da força resultante é meio massa, que multiplica aqui a velocidade final ao quadrado, menos velocidade inicial ao quadrado. Substituindo, né, na equação de potência, né, então é o seguinte, né, essa expressão aqui, ó, que é equivalente ao trabalho, eu vou substituir aqui no lugar de W, né? Okay? Então foi isso que a gente fez, né? Pegou essa expressão aqui e substituiu. Lembrando que esse meio que multiplica essa expressão, eu posso colocar esse 2 aqui para baixo, né? Passar aqui para baixo. Que eu posso assim, ó, passar esse meio aqui para frente, multiplicando toda essa fração. Então, 1 multiplica o numerador, 2 aqui multiplica o denominador. Então fica assim, né? Ok? Então a gente tem que potência é igual que essa expressão aqui. Não é isso? Como a questão aqui está pedindo qual intervalo de tempo, né, que o carro leva para acelerar, né, de 0 a 29,1 metros por segundo, eu vou isolar o que? ΔT nessa equação aqui, da seguinte forma, né? O ΔT está aqui dividindo, eu passo aqui para o lado esquerdo multiplicando, aí fica o que? ΔT vezes P. Aí o P está multiplicando, eu passo para o outro lado o que? Dividindo. Ok? Então fica assim a expressão. Então quando eu chego aqui nessa expressão, ela já está pronta, né, para substituir todas as informações que foram dadas aqui no problema, né? A massa, ó, então vamos colocar aqui, ó, a massa aqui, né, 1230. Como o carro parte do repouso, ou seja, esse V inicial aqui é igual a zero, tá vendo aqui? Então ele partiu do repouso e atinge uma velocidade final de 29,1 metros por segundo. 2 vezes o que? A potência, né? Não esquecendo que quilo significa 10 a terceira, ou 1000, né? Então 92,4 kW é 92.400 watts. Né? Então substituindo aqui. Então resolvendo, né, essa expressão aqui, encontramos aqui um valor, né, ΔT equivalente aqui 5,64 segundos. Vamos aí calcular. Só que na questão diz o seguinte, ó, em uma prova de arrancada, o tempo gasto para isso foi de 12,3 segundos. Aí a questão pede o seguinte: esclareça a diferença entre, né, esse intervalo encontrado e o intervalo aqui é o divulgado aqui na questão, né? Então, né, quem conhece um pouquinho ali, né, a respeito ali de automóveis, sabe que o carro, qualquer motor,
né, principalmente os motores a combustão, ele não entrega toda a potência durante toda a aceleração, né? Então essa potência ela vai crescendo, né, de acordo com o tempo, ou de acordo com a rotação do motor, né? Então eles atingem desde um valor, né, pequeno até chegar na potência máxima. Então, por exemplo, essa potência aqui divulgada é o que? Potência máxima, ok? Sendo que na aceleração não atuou a potência máxima durante toda a aceleração, então por isso que o tempo foi maior, né? Então, na verdade, você teve uma potência média menor do que esse valor da potência máxima, né? Então, o tempo na pista foi maior porque em um automóvel, né, não atua a potência máxima durante todo o intervalo de tempo da aceleração, né? Okay? Então, bom, esse vídeo era isso e ficamos por aqui, né?